recomendações da sua equipe interministerial, resolveu racionalizar e unificar esses 4 programas naquilo que veio a ser chamado Bolsa Família. Então, que unificou Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Cartão Alimentação, mais tarde o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Bolsa Família, que então, em 2003, dezembro, tinha 3,5 milhões de famílias inscritas e foi crescendo. Em 2014 para 15 tinha 14 milhões e 200 e tantas mil, hoje cerca de 14 milhões e 700 mil, e no período 2003 para 2014, gradualmente foi diminuindo, passo a passo, todos os anos, o índice de desigualdade no Brasil, bem como os índices de pobreza extrema, de fome, a ponto de a ONU, em 2014 para 15, declarou o Brasil como fome zero. Só que, nesses últimos anos, de 2016 para cá, sem a devida atenção aos programas sociais e nem sempre com o ajuste devido do Bolsa Família e até sem o aumento que seria adequado, o que nós vimos, e ainda mais agora, desde março de 2020, com o aumento, com a pandemia, aí nós tivemos um período de empobrecimento que está prejudicando, preocupando a população. E, agora, mais e mais, interagindo com os economistas, filósofos da BIAM, deixa eu fazer uma interrupção aqui, porque a minha equipe, ela está tomando conta de mim, disseram que eu não poderia falar muito tempo sem que vocês fizessem perguntas. Cara, fica à vontade, pode ir falando aí. Quando a gente quiser fazer uma pergunta, a gente te interrompe. E elas devem estar ouvindo, falando, mas Eduardo, nós dissemos para você não falar tanto sobre a história da renda básica, mas o que eu... É que para você é importante, né? É importante, sim. Por que tu acha tão importante? Por que você gosta tanto dessa ideia? Eu sei o porquê eu gosto, mas por que você gosta? Assim como vocês amam o jornalismo aqui, o Podcast Flow, eu também tenho o maior prazer, eu me sinto bem. Então, se me permite, eu vou continuar. Pode continuar. Então, eu mais e mais interagindo com os economistas, filósofos, estudando o assunto, fiquei persuadido de que melhor do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo relacionado às condicionalidades de educação e de saúde, melhor ainda será quando for incondicional e universal. E apresentei, e convencido disto, em dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto para que, a partir de 2005, se instituísse no Brasil a renda básica de cidadania universal e incondicional. Foi designado relator da Comissão de Assuntos Econômicos o então senador Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, um dia famoso por dizer que país é este? E ele era do PFL, que era o partido assim mais conservador. Mas ele, muito respeitoso para comigo, disse, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou mais ser candidato e quero estudar seriamente a sua proposta. Eu dei meu livro a ele, Renda de Cidadania, a Saída pela Porta, que estava na primeira edição, lançada em fevereiro de 2002, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. E ele estudou e disse, Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la
compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que para cada despesa precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso e lembrei-me da história de Agatotopia. Vocês conhecem? Não. James Edward Mead, Prêmio Nobel de Economia de 1977, nascido em 1907, falecido em 1995, e que pertenceu ao grupo do Círculo de Cambridge, de John Maynard Keynes, nos anos 30, o maior economista do século XX, com John Robinson, Edward Kahn e outros. Parece chique. Ele, já em 1935, tinha escrito um livro, An Outline of Economic Policy for the Labour Government, diretriz de política econômica para o Partido Trabalhista Inglês. Nos anos 89, 92 e 95, quando ele faleceu, escreveu 3 livros sobre a Agatotopia, onde ele conta que, por um longo tempo, esteve em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, deparou-se com a Agatotopia, que em grego significa um bom lugar. E ali, tornando-se amigo de um economista, este lhe disse: olha, os agatotopianos sabem aonde fica a utopia, mas não vão lhe contar, porque eles têm uma grande diferença com os utopianos, que são seres humanos perfeitos, que construíram um lugar perfeito, enquanto que nós, agatotopianos, somos seres humanos imperfeitos, que cometemos as nossas bobagens e perfídias. Vocês cometem às vezes? Eu não, eu sou o cara que menos comete bobagem aqui do Flow. Olha, eu cometo algumas e várias. Às vezes até perco a minha namorada, depois tem que remover montanhas para reconquistá-la. Mas então, mas entretanto conseguimos construir um bom lugar. E ele estudou as instituições e arranjos sociais de Agatotopia e verificou que eram as melhores que ele até então havia encontrado para que os grandes objetivos da humanidade e dos economistas tanto queriam alcançar, de obter liberdade, o maior padrão de vida possível com a tecnologia e recursos vigentes e maior igualdade e erradicação da pobreza. Quais eram os instrumentos? Primeiro, flexibilidade de preços e salários para que pudesse haver a melhor alocação dos recursos produtivos. Segundo, muita interação entre trabalho e capital, trabalhadores e empresários, de tal forma que pudessem os trabalhadores serem contratados por cotas de participação nos resultados. Mas se você tem flexibilidade de preços e de salários e cotas de participação nos resultados, e como nesses últimos 6 anos no Brasil, o decréscimo da remuneração e da participação, daí você precisa de um outro instrumento que é para erradicar a pobreza e maior igualdade, que é a renda básica de cidadania. E no último capítulo de Agatotopia, ele escreve que o importante é você caminhar firmemente na direção do que você quer obter, porque se você quiser obter todas as coisas simultaneamente, aí vem todas as grandes instabilidades políticas que ele assistiu durante a sua vida, a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, as revoluções comunistas na Rússia, na China, em Cuba, golpes de Estado na África, na Ásia, na América Latina e assim por diante. Então, eu pensei, é de bom senso, aceitei. E, graças a isso, dezembro de 2002, o Senado, por todos os partidos, aprovou. Novembro de 2003, imagine quem estava lá na Comissão de Justiça, Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
como suplente, mas estava presente e nenhuma palavra contra falou. O deputado Jair Bolsonaro, ele votou a favor. Olha lá. É. Da hora. Aí, aprovado na Câmara, foi para o presidente assinar ou não a sanção. Eu, então, conversei com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que explicou ao presidente como é para ser instituído gradualmente, por etapas, é factível, pode sancionar. Numa belíssima cerimônia, minha mãe, aos 95 anos, ela faleceu aos 105 em 2013, mas ela foi na presença, esteve presente. O Filipe, 10 anos depois, mais, né? O Felipe Vampares esteve presente também e fez um lindo pronunciamento. O professor, qual é o maior economista brasileiro que você conhece? Perguntou errado para mim. Eu não conheço muitos. Não conhece? Eu sou meio iletrado nesse sentido. Mas... Sobre economistas brasileiros, com certeza. Mas você sabe... Quem que é o... Vai lá, Igão. Você sabe, pô. Você é o Igor, pô. Você sabe qual que é o maior economista brasileiro? Sei lá, porra. Justamente, naquele dia, o professor Celso Furtado, que se encontrava na Sorbonne, mandou uma mensagem para o presidente Lula, que foi lida na oportunidade, dizendo que o Brasil, que por tanto tempo referido como o país que aboliu a escravidão tão tardiamente, agora agora está sendo responsável por criar um projeto de melhoria das condições de vida dos brasileiros que é transcendente, e isso vai ser muito positivo. Está aqui, ó. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a Lei da Renda Básica de Cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e da visão social do senador Eduardo Matarazzo Pressi, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes